busca. Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Nota de Rodapé. Olá, ouvintes da Rádio Antena Zero. Mais uma segunda-feira que a gente está começando aqui com o seu Nota de Rodapé, que é Jonathan Portela. A gente tem uma convidada hoje mais do que especial. Antes da gente falar dessa convidada, a gente só dá alguns famosos recadinhos que a gente sempre dá, de que abre uma aba aí, abre o YouTube, vai lá e se inscreve no nosso canal. Todos os programas que a gente grava aqui, todos os programas que vocês ouvem aqui, vocês vão poder assistir lá. Então procura pelo Nota de Rodapé. Se tiver problema de achar no YouTube, no nosso Instagram já tem o link lá na bio, é só procurar. Aproveitando, se também comece a nos seguir lá no Instagram, a gente faz muito sorteio. Hoje a gente vai fazer um sorteio muito especial, de não um livro qualquer, mas um livro premiado. Olha só, o nosso programa está alcançando já novos patamares. Então, passe a nos seguir lá, a gente sempre está fazendo sorteio, sempre está fazendo alguns anúncios bem legais. Agora a gente tem uma parceria aí com a editora Unifesp, então, além dos sorteios dos livros dos nossos entrevistados, vão vir agora livros da editora Unifesp pra gente sortear exclusivamente para vocês. Então não deixem de se inteirar. Hoje, para minha alegria, a gente está com a Fernanda Marchetti, professora terapeuta ocupacional, professora da área de saúde. A gente tem muita coisa para falar hoje, então eu quero agradecer bastante a sua presença, viu, Fernanda? Eu que agradeço, Jonathan, o pessoal aqui da equipe. Estou feliz. Vamos conversar sobre vários assuntos. É muito legal a sua presença aqui. Para mim, assim, eu acho muito fantástico, porque a gente sempre teve pessoas das ciências humanas aqui. Ciências humanas. E por mais que o motivo que te traz aqui seja um trabalho ligado às ciências humanas, é bom a gente ter pessoas de outras áreas para dialogar também. Certo. Então você é da área de saúde, você é terapeuta ocupacional. Até a gente chegar lá, eu quero saber aonde que a Fernanda nasceu, onde a Fernanda passou sua infância e o que fez ela lá na adolescência pensar em fazer um curso de terapia ocupacional. Bom, longa história, vamos lá. Eu nasci em São Manuel, uma cidade minúscula do interior do estado de São Paulo, que não tem nada, só tem um coreto, não tem nada na cidade. E quando eu vivia lá, era uma cidade muito chata. Lá é chata, me desculpe, os são manuelenses, mas ela é muito chata. A gente não tem nada a ver com essa opinião, os nossos ouvintes de São Manuel, a gente ama vocês, viu? Ama a cidade, inclusive. Duvido que alguém esteja ouvindo, por isso que eu falei. Mas assim, a cidade é pequena, acanhada, tímida, não tem o que fazer. E quando eu morava lá, ela era um tédio. Então eu nasci lá, fiquei entediada por 17 anos enquanto eu morei lá. Não fazia nada. Eu estudava enlouquecidamente para conseguir sair de lá. A faculdade foi uma libertação em outros aspectos. Era a minha carta de alforria, que eu só ia conseguir sair de lá se eu passasse no vestibular. Então eu estudei muito e aí eu saí de lá. E lá não fiz muitas coisas, não. Tive uma adolescência de interior. Adolescência de interior. De interior, E por que terapia ocupacional? Olha, na verdade eu não escolhi terapia ocupacional. Vou contar aqui porque eu contava para os meus alunos. Se eu contei para eles, eles não morreram. O Brasil pode saber. De tristeza, eu posso contar aqui. Eu desde pequena tive assim um fascínio pela questão da loucura. Mas assim, era uma coisa que eu não sei, não adianta perguntar de onde veio porque eu não vou saber dizer. Eu tinha Kant já debaixo da... Eu nunca convivi com uma pessoa louca, que hoje é o que se chama transtorno psiquiátrico. Nunca tive contato, a cidade era muito pequena. Tinha no máximo lá umas pessoas estranhas, que depois eu fui falar, esses são os loucos, né? Mas na época eu nem identificava. Mas eu tinha uma fantasia, que a loucura era uma coisa enigmática. E eu persegui isso a vida inteira. Eu lembro uma cena que para mim eu não vou esquecer. Eu infernizei profundamente meu pai, que eu queria visitar um hospital psiquiátrico que tinha na cidade vizinha, que era Botucatu, que é uma cidade um pouco maior. Uhum. Tem um hospital universitário, tem uma universidade lá da Unesp. E aí eu enchi tanto o saco dele que ele me levou. Eu lembro que eu acho que eu devia ter assim uns
Menos de 15, eu devia ter Suas 12, amigas querendo ir 13 pro parque e anos. você queria ir pro Pinel. Ele foi comigo, me levou até lá na porta. Eu lembro até hoje ele conversando com o porteiro. E o porteiro falando que eu não podia entrar porque eu era menor de idade, que aquilo não era lugar para criança. E eu voltando emburrada no carro. Isso é uma das coisas que eu lembro. E eu tinha, assim, um encanto. Então, aí tinha uma biblioteca minúscula em São Manuel. Minúsculo. Hoje eu passo na frente dela. Era o único lugar que tinha livro. A cidade não tinha livraria. Depois de você falar que eu odeio a cidade, eu não te recomendo você voltar pra lá tão cedo. Não, eu visito de vez em quando, mas não é fácil. E aí eu entrei nessa bibliotequinha e li muita coisa que tinha lá. Eu lembro que eu lia livro do Camus, não devia entender nada, né? Mas eu lia. E tinha um compêndio psiquiátrico, eu lembro até hoje, de um autor, que eu nem vou citar aqui, porque não é exemplo de nada, uma coisa horrorosa. E eu lia aquelas coisas, eu fiquei fascinada. Aí, quando eu ia prestar vestibular, eu não tive nem que decidir, eu já sabia que eu queria trabalhar na área de saúde mental. Aí, eu lembro que no cursinho, tinha lá uma lista das profissões, e eu vi lá um nome terapia. Eu tinha lá locais onde atua a profissão. Não tinha internet naquela época. Eu vi lá o hospital psiquiátrico. Eu falei, é esta. Eu nem me informei sobre o que significava a profissão. E assim eu fui fazer terapia ocupacional, porque tem uma área dessa profissão que trabalha na área de saúde mental, que foi a área que eu trabalhei a vida toda, antes de ser professora. E aí você chegou E na faculdade você descobriu que era aquilo lá mesmo? Não, fiquei chocada, porque aí eu descobri que a profissão tinha várias outras áreas que eu não tinha menor desejo de passar perto delas. E eu tive que fazer. Assim, ela tem uma área da reabilitação física, muito importante, muito reconhecida. Eu tive que estudar tudo aquilo. E tinha outras áreas, outros aspectos da profissão que eu achava muito chato, muito chato. E eu fiz porque eu tinha que fazer, fiquei focada, sabe, uma coisa assim, eu tenho que fazer isso para fazer aquele outro. E aí, quando eu me formei, eu só trabalhei na área que eu queria e deu tudo certo. Mas tem milhares de pessoas que estão se sentindo representadas. Né? Tem que detestar fazer umas coisas, mas tem que fazer, paciência. Tinha que fazer, paciência, não tinha jeito. Mandaram você ler Foucault pra fazer na loucura? Infelizmente não, eu fui descobrir que o Foucault existia depois que eu me formei. Que pecado. É um pecado. O curso ele era muito tímido, muito acanhado. Assim, era um curso muito novo naquela, até hoje desconhecido, mas naquela época era mais ainda. Então a gente tinha uma formação muito técnica. Uhum. Crítica que eu faço até hoje. O curso de terapia ocupacional tem uma formação muito técnica. Saem poucos acadêmicos da área, né? Sai. E o curso é muito tecnicista. E acho que falta formação. Essa era uma das minhas grandes crises. E por que você quis ser esse ponto fora da curva? E não ir para a área técnica, mas seguir a carreira acadêmica? Porque eu gostava de estudar. Eu gostava de ler, eu gostava de estudar. Aos outros terapeutas ocupacionais, eu quero dizer que o programa não quer dizer que vocês não estudam. Isso eu, assim, olha, mesmo, mas isso independente da academia. Mesmo quando eu estava atuando como terapeuta ocupacional, para mim, eu adoro ler, eu gosto de estudar. Você chegou a trabalhar, então, nessa área técnica? 25 anos. Ah, então não foi só um estágio. 25 anos, foi muito tempo, muito tempo. E eu gostava de estudar, eu queria estudar, e aí eu fui começando a estudar sozinha. Depois que eu me formei, eu lembro que eu falava que eu ia pedir uma indenização para a universidade, porque eu descobri que eu não sabia nada. E aí eu fui fazer residência na Unesp, em Botucatu, essa que eu estava citando. Fiquei 1 ano lá fazendo uma residência e lá eu tinha um amigo, meu amigo até hoje, o Tércio, e ele tinha um percurso muito interessante. Ele tinha feito filosofia, foi fazer psiquiatria, depois abandonou a psiquiatria. Hoje ele é professor de letras na USP, olha que legal. E foi a primeira vez que eu ouvi falar do Foucault. Eu estudei Foucault junto com ele. Olha só. Assim o Foucault caiu na minha vida. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Que loucura, tem história. E eu perdendo tempo com aquelas coisas chatas da TO, tem o Foucault aqui. Então, assim, você então trabalhou na área técnica da terapia ocupacional. E como é que foi, então, assim, você tá nessa área técnica, você teve uma transição do tipo, vou fazer mestrado? Ou você foi levando os dois ao mesmo tempo? Não, foi assim. Primeiro,
Quando eu me formei, a última coisa que eu queria ser na vida era professora, porque eu via o jeito dos professores na universidade onde eu estava e falava, eu não quero isso para mim. Eu não queria aquilo, eu queria... Aí cuspiu pra cima, né? Foi terrível. E eu falava assim, não, eu quero trabalhar, aquela ideia. O professor não trabalha, eles ficam aqui falando essas coisas, aquele curso que eu achava chato. Então, quando eu saí de lá, eu pulei para trabalhar. E trabalhei anos no serviço público, principalmente na Secretaria de Saúde do Estado, na Secretaria de Saúde do município, nos mais diversos equipamentos de saúde. CAPS, Hospital Dia, Enfermaria, UBS, dentro de funções administrativas, no Distrito de Saúde, em governos mais progressistas, quando existia isso, né? E foi um período muito bom. Muitas saudades da Erundina, eu estou me referindo. Que saudades. Foi o melhor período da minha vida a gente de aqui trabalho. no estúdio hoje tem um pesquisador que fez um mestrado sobre a Erundina. É mesmo? Doutorado sobre a Erundina, né? Ah, que legal. Ela foi maravilhosa. Maravilhosa. Então, e aí foi tudo isso, eu trabalhei, fiz tudo isso. E eu fui fazer mestrado, não porque eu queria ser professora, porque eu queria estudar. E eu fui fazer mestrado e escolhi o tema do suicídio. Depois podemos falar por quê, porque foi a primeira pesquisa que eu fui fazer na vida, foi sobre suicídio. E tem conexão com o livro que você acabou de publicar? Toda. Ah, legal. Toda a conexão. É um fio que vem desde lá. Eu defendi o mestrado, acho que faz 20 anos já. Faz 20 anos? Faz 20 anos. Adianta pra gente essa história. Por que suicídio? Por quê? Tem conexão com a loucura? Não, olha, eu não sei de verdade por que eu escolhi. O engraçado é isso, eu não sei por que eu escolhi. Eu já pensei profundamente, mas eu não encontro motivo. Tinha uma coisa assim, eu já tinha estudado tudo que tinha na área de saúde mental. E a única coisa que eu não tinha estudado profundamente era sobre suicídio. E aí eu queria escolher um tema, eu fiz o mestrado na Faculdade de Saúde Pública da USP, e a gente estuda claramente saúde coletiva, né? Não a saúde individual. E eu queria estudar o suicídio pensando ele na coletividade, não no sujeito, pensando como o suicídio está inserido no mundo. Mais especificamente, foi a pesquisa que eu fiz lá na cidade. E aí foi que eu comecei a estudar o suicídio. E não tem um motivo assim, não tem nenhum drama familiar, que nem as pessoas falam. Mas é um trabalho totalmente antropológico, né? Foi, então. Aí, assim, só para falar que não tem um drama familiar, porque assim, eu gosto de falar isso, já falando sobre suicídio, a gente entrar nisso. A maior parte das famílias tem um caso de suicídio. Talvez se a gente conversar entre a gente aqui, muitas descobre. E na minha também tinha, que foi o pai da minha mãe. Mas que eu nem cheguei a conhecer. Ele se matou quando ela era adolescente. E eu sempre ouvia aquilo assim com um certo fascínio. Mas eu era uma criança esquisita, entediada, não gostava de fazer aquelas coisas da cidade. E eu sempre fiquei muito em volta dos adultos. Muito mais do que com as romantizando crianças. Um pouco essa ideia. Sem dúvida. Eu acho que eu romantizei. Não romantizei, porque eles falavam um pouco, mas eu ficava perto deles. Então eu fui ouvindo muitas coisas. Onde ele tinha se matado, como tinha sido, a opinião das pessoas e porque ele tinha se matado. Mas não tinha um afeto envolvido, porque eu não tinha conhecido ele, né? Mas eu percebia que tinha um clima ali, sabe, uma coisa interessante. Eu acho que eu vivia aquilo como uma história, sabe? Quando alguém te conta uma história e você vai ouvindo aquilo, né? E era uma história trágica, mas era interessante o jeito que eles contavam. Mas não é que foi isso que me fez, isso foi a história que lá. Depois que eu estava estudando, eu pensei muito naquilo, né? Mas aí com um olhar mais de adulta, o quanto que tinha sofrido a minha mãe, os irmãos dela, a minha avó, né? E as várias versões daquilo, é interessante. Mas não foi esse o motivo. O motivo, eu não sei direito o que foi. Eu tinha uma coisa assim, eu ficava muito impressionada com uma pessoa que se matava. Muito impressionada. Assim, não negativamente, eu ficava impressionada. Eu falava, nossa, como alguém se mata? Assim, para mim era assustador. Por que uma pessoa quer deixar de viver? Eu achava uma incógnita, não conseguia. E eu já estava na área de saúde mental há anos, mas as explicações que eu vi ali não me convencia, entendeu?
E foi assim, aí eu fui estudar suicídio. Aí eu estava na faculdade de saúde pública, mas o meu orientador era das ciências sociais. Obrigada, senhor. E isso já teve, aliás, eu acho que eu já escolhi ele, porque um dia eu vi ele dando aula, eu falei, não, é isso que eu quero ser quando eu crescer. Aí fui lá, TO, que ninguém sabia o que era, pedi para ele me orientar. Qual é o nome dele? Rubens Adorno. Rubens Adorno. Ele é meu amigo até hoje, meu vizinho, era meu vizinho, agora ele mudou de país. Você não se livrou do orientador mesmo, até foi a gente ficou amigo, fui morar do lado dele. Nossa, foi muito legal, amizade para toda a vida. E aí, assim, o trabalho foi antropológico, porque o que eu pesquisei, na verdade, nessa primeira pesquisa, o título, que depois virou um livro, é O Suicídio como Espetáculo na Metrópole. Como o suicídio se relaciona através de cenas, de imagens, e faz uma interação, uma produção. Eu tratei o suicídio, na verdade, como um produto que se dá na interação entre o sujeito e a cidade, e dos cenários, as cenas, as simbologias que são criadas. E foi um trabalho antropológico. E eu quero, assim, salientar a sua grande habilidade para títulos de pesquisa. Eu adoro títulos. Nossa. Se um dia vocês precisarem de um título, me chamem. Nossa, a Giovana vai te procurar. Apelido, eu dou bem. Apelido, Giovana, ela eu passou dou um em apelido pra primeiro alguém. no mestrado. Ela passou em primeiro no mestrado, mas o título da pesquisa dela ainda é só exatamente o que ela faz. Não tem aquela coisa, sabe? Enredo de carnaval, que a gente gosta. Ó, o segredo do título é 2 ou 3 palavras, 4 no máximo, nada que ele fala para os alunos aquele título, a metodologia da ciência segundo o passarinho que comeu a alpice, não. Título tem que ser curto, objetivo e fulminante, que a pessoa fala, nossa, aí ela vai ler. Sim, não, mas é verdade. Engraçado, verdade. assim, a gente tá se desviando um pouco, mas na academia a gente não pensa muito nisso. Eu penso. Não, sim, mas a questão de muitas pessoas tem uma certa dificuldade de se vender um pouco, sabe? Vender um pouco o que fez. Sim. Colocar uma coisa assim mais chamativa. Fazer o marketing. A gente quer fazer às vezes uma coisa Eu muito odeio técnica. aquele negócio do marketing pessoal. Não estou aqui incentivando ninguém a fazer isso, porque hoje em dia o mundo virou assim, é muita propaganda, muita apresentação e pouco espetáculo, né? Mas eu acho que aquilo que a gente tem, a gente precisa valorizar e instigar o outro para ler. Sim. E não ficar jogado na prateleira. E o título é tudo. Uma vez eu fui numa aula, estamos desviando até, né? Mas era um professor da UFSCar que ele estava dando aula sobre redação científica. Foi uma das coisas mais legais que eu ouvi na Unifesp. Era um simpósio lá. E aí ele falou que assim, que as pessoas, não sei quantos % lá, que eles tinham os cálculos, leem o título e o resumo. Aí quando ele falou aquilo, eu falei, mas é isso. O seu título, o seu resumo tem que ser perfeito. Aí você já atacou nisso daí. Vai ficar preocupado, a gente não tá desviando do assunto, não. Tá. O programa é meu, se a gente quiser falar de receita de bolo aqui, a gente vai falar. Isso vai ser difícil. Isso vai Não ser sei complicado. fazer nada. E aí, você publicou esse trabalho? Publiquei. Tá, publiquei. tá publicando, se a gente for procurar hoje. Tá lá na editora Unifesp. Tá na editora Unifesp? Eu demorei muito para publicar. Tá na própria editora Unifesp? Porque eu fiz o mestrado, fiz o vai receber uma doutorado. ligação amanhã, que eu quero atrás desse livro. Depois que eu já tinha feito tudo isso, como eu vinha voltando lá ao assunto, eu não queria ser professora. Eu só queria estudar. E aí eu estava num momento de crise, que o emprego que eu tinha perdido. E aí um amigo meu, que era colega do mestrado, falou, por que você não tenta dar aula? Eu falei, dar aula? Eu falei, mas não tem curso de terapia ocupacional, é muito difícil. Ele falou, não, tenta dar aula no curso de psicologia. Eu falei, será? Ele falou, Aí eu mandei alguns currículos para cursos de universidades privadas e uma delas me chamou. E isso virou uma cascata. Eu fiquei... Qual? Olha, foi a Faculdade Paulistana, depois eu dei aula naquela de Mogi, que eu já esqueci o nome, eu dei aula na Ibero, eu dei aula na Unicapital. A Brás Cubas, eu dei aula na Brás Cubas, eu já nem lembrava o nome. Várias. Só que sempre no curso de psicologia, eu dava aula de psicopatologia no curso de psicologia. E assim eu virei professora. E o primeiro dia que eu dei aula, eu percebi que era fácil para mim dar aula, porque eu acho que eu falo muito, entendeu? Então eu percebi que não era difícil dar aula, né? E depois eu fui fazer o concurso na Unifesp. E aí quando eu estava lá na Unifesp, aí eu peguei o meu mestrado e mandei para a editora.
E daí Aí publicou o livro. Uhum. Nossa, que trajetória bacana, assim. Qual que é, assim, a principal diferença que você sente no ensino na universidade privada para quando você vai para pública? Ah, todas. Eu não vou criticar absurdamente a universidade privada, mas eu não gosto. Eu acho que ela pode ter o espaço dela. Eu tenho críticas até o ProUni, porque eu acho que o dinheiro do ProUni ele vai para financiar universidades privadas. E essas universidades, muitas vezes, 90% dos alunos são do ProUni e poucos são aqueles que pagam a mensalidade. Então, é dinheiro público colocado em universidade privada. Por que eu não gosto? Porque eu acho que, assim, é uma empresa. Toda empresa vende alguma coisa. O que a universidade privada vende? Aulas. Ela vende aulas. Então, ela não constrói conhecimento, ela não vende conhecimento. Os alunos vão se dando conta disso. Quando eles estão no fim do curso, eles percebem. Eu conversava muito com eles e falava, olha, vocês têm que fazer 300 vezes mais do que um aluno que está na universidade pública. Porque a hora que alguém pegar o seu currículo, vai olhar e vai falar, estudou em universidade privada. Então, você já sai, né, em desvantagem. E a universidade privada, ela oferece aulas. É como se você fosse num supermercado e falasse, eu quero um pacote de bolacha, quero 1 litro de leite, quero isso, quero aquilo. E é um condensado disso. Não há uma preocupação em formar o sujeito em conhecimento. Tem professores que são ótimos, que tentam dar aula super bem. Tem coordenadores de cursos que são preocupados. Mas não adianta, estamos todos, quando estamos lá, dentro de uma empresa. E a empresa está objetivando o quê? Lucro. Quando um curso começa a não dar lucro, o que acontece com o curso? Fecha o curso. Quando uma disciplina dá muito trabalho para ser desenvolvida e custa caro, o que se faz? Barateia. Livros, o mínimo possível. Pesquisa, nenhuma. Tem pouquíssimas universidades particulares que desenvolvem pesquisa. A grande maioria não faz pesquisa, não produz conhecimento. Então, são cursos que os alunos, infelizmente, têm o mínimo, pagam muito caro, porque os donos falar que não tem fins lucrativos, sinto muito, mas eu não acredito, é só fazer as contas, né? Cada mensalidade de aluno, quanto custa, quanto ganham os professores, isento de impostos. Então, é um mercado, mercado, esse é o problema. A universidade pública é universidade, a privada são escolas que vendem aulas. Essa é a minha posição. E fora que agora está seguindo a lógica do capitalismo monopolista, né? De tá ficando na mão de poucos grupos agora. Sem dúvida. A Croton, a Anhanguera. Mas sempre foi. Se contar na mão o dono das faculdades particulares, agora acho que piorou. Eles não passam de meia dúzia no país inteiro. É um monopólio. É um monopólio. Bom, a gente vai falar bastante do seu tempo ainda na Unifesp, mas agora você aposentou. Eu me aposentei, estou livre. Porque, assim, uma boa parte da população brasileira já tem muita inveja de você. Sim, lamento, pessoal, profundamente. Espero que tudo isso passe um dia. Nossa, eu entrevistei a professora Fernanda, ela é daquela geração que se aposenta. Foi uma das últimas que conseguiu se aposentar. Se aposentar. E agora, a gente estava até brincando antes do programa, você já está se apresentando como escritora. Que maravilha. Ah, não, escritora, sim, também não encho a boca para falar, que não é tanto. Mas eu acho que eu estou me dedicando um pouco. É uma grande transformação você parar de trabalhar. Eu trabalhei muito, em muitos empregos, muita coisa. Quando você para, você se vê de frente com o seu desejo. O que é que eu quero? Porque enquanto você está trabalhando, você tem milhões de justificativas. Eu estou fazendo isso porque mandaram, estou fazendo isso porque precisa, estou fazendo... Né? Quando você está com você mesmo, você reavalia. Você para de reclamar, né? Porque não tem mais do que reclamar, com quem reclamar, e você olha para o seu desejo, o que é que eu vou fazer de mim? E eu fiz muitas tentativas pequenas, não muito intensas. Já logo de cara vi que não estava gostando e fui largando. Então foi um período de experiências de tentativa e erro. O que eu sei, no momento que eu gosto muito de fazer, eu gosto de escrever e eu gosto de estudar. E eu nunca pude fazer isso solta, livre e com tempo. Então, essa é uma das minhas prioridades. E outra, eu guardo uma saudade profunda de voltar a atender, porque me faz muito bem.
Só que a gente está num sistema de saúde falido, o SUS quase indo à bancarrota, né? Eu não me vejo trabalhando na iniciativa privada, porque acho que minha profissão e a minha área ela tem a ver com a saúde coletiva. Então isso fica meio frustrado, mas eu sinto enormes saudades. Entendi. Bom, caminhos. Aí, a gente está conversando com a Fernanda Marchetti. Ela é terapeuta ocupacional, foi professora na área de saúde da Universidade Federal de São Paulo e está lançando um livro que, aliás, acabou de ser premiado, que é Suicídio Escutas do Silêncio. Também na própria editora Unifesp você vai encontrar Suicídio como Espetáculo na Metrópole. Melhores títulos que já vi até hoje em livros. Professora, de onde que veio a ideia desse livro? Porque você tem uma outra obra que a gente já falou no primeiro bloco, que é Suicídio como Espetáculo na Metrópole, e agora você uma outra abordagem, chama Suicídio Escutas do Silêncio. Qual que é a ideia desse livro? Como ele se diferencia desse primeiro? E por que você ganhou um prêmio na área de ciências humanas com ele, sendo que você é das ciências da saúde? Todas as perguntas estão juntas. Na verdade, ele não é um segundo livro, ele é uma continuidade de uma linha de pesquisa. Sim. O que essa linha de pesquisa tem? Tradicionalmente, o suicídio é visto na área da saúde como um sintoma de um transtorno mental. Então, na maior parte dos livros e publicações que você lê, o discurso psiquiátrico afirma que o suicídio ele é sinal de transtorno mental. Eu, nas minhas pesquisas e na minha prática profissional, eu nunca consegui reconhecer essa informação que é dada nesse tipo de literatura que eu estava citando. Eu acredito que o suicídio não necessariamente é sintoma de transtorno mental. Eu acho que pessoas que têm transtorno mental podem tentar suicídio, mas não me parece que é a maioria. O que eu fui encontrando durante anos de trabalho e nas pesquisas é que, na verdade, o suicídio ele é uma forma de sofrimento humano que acomete as pessoas nas mais diversas situações da vida. Então, eu falo que o suicídio ele é um evento que envolve muito sofrimento e que ele está relacionado com aquilo que está acontecendo no cotidiano da vida dos sujeitos, que é uma perspectiva antropológica. Então, por exemplo, eu vejo o suicídio, ele pode estar muito relacionado com o trabalho. Há diversos pesquisadores hoje que vão pesquisando a relação do suicídio com o sofrimento no trabalho. A gente tem informações importantes de como o suicídio está aumentando entre a população jovem. E se a gente faz um levantamento pelos dados epidemiológicos, uma das coisas que está despontando numa pesquisa, dados recentes que me mostraram numa pesquisa da Unicamp, que ainda não está completa, está iniciando, é que são as cidades onde tem universidade, é que o suicídio está aumentando. O que leva a um raciocínio de que talvez esteja associado às universidades. A gente tem casos emblemáticos, como, por exemplo, que eu discuti nesse livro, no capítulo que eu escrevi sobre o suicídio das mulheres chinesas, com índice altíssimo. Então, assim, o que eu vejo é que o suicídio está associado com uma forma de sofrimento e não necessariamente com um transtorno. É claro que a pessoa que vai se matar, ela não está feliz, ela não está soltando rojão. Ela pode estar deprimida, triste, infeliz, mas ela não necessariamente tem um transtorno. Como que as pesquisas tradicionais são feitas? Que eu levo a isso que eu chamo que é um desvio metodológico de pesquisa. Se você faz a pesquisa dentro de um equipamento médico, um pronto-socorro, uma unidade básica, um CAPS, sempre o suicídio, quando chega um sujeito dentro dessas unidades, ele é imediatamente dirigido a um médico. Isso é uma prática, um protocolo, como as pessoas falam na área da saúde. Imediatamente um médico, um psiquiatra, diante de alguém que tentou suicídio, ele vai buscar qual transtorno acarretou o suicídio, porque está dentro da formação dele procurar isso. Ele jamais vai olhar para essa pessoa e pensar, nossa, será que essa pessoa não tem nada? Não existe um sujeito que esteja na frente de um psiquiatra tendo tentado suicídio que não saiu com um diagnóstico. Eu fiz uma atividade de extensão no Hospital São Paulo, no pronto-socorro de lá,
durante 3 anos. E a gente foi reconhecendo como as pessoas que tentavam suicídio, que chegavam dentro do pronto-socorro, muitas vezes elas não tinham nenhum histórico de transtorno psiquiátrico, mas imediatamente elas são diagnosticadas. Então isso é um dado. Por isso que as pessoas afirmam 90% dos casos de suicídio está associado com transtorno mental, com a depressão, com a impulsividade, com isso, com aquilo. Por outro lado, se você faz as pesquisas fora do ambiente onde o discurso médico predomina, você encontra coisas completamente diferentes. Eu fiz as minhas pesquisas na rua. Eu fiz a minha pesquisa na cidade de São Paulo, eu entrevistei familiares na casa deles, sem esse anteparo do discurso psiquiátrico. E o relato que as pessoas iam me trazendo, isso eu estou falando de anos, faz 20 anos que eu pesquiso isso, eram de pessoas comuns, pessoas que estavam passando pelos mais diversos problemas e que por isso tentavam suicídio. Isso, para mim, foi dando uma outra característica. E eu fui encontrando dados diferentes que o suicídio ele está imerso no mundo. Então, voltando à sua pergunta, o primeiro livro, quando eu escrevi ele, eu não sabia nada disso, né? Porque ele foi a origem dessa toda essa forma de olhar o suicídio. Eu percebi, quando eu estava entrevistando familiares de pessoas que tinham tentado suicídio, que elas não falavam de transtorno mental. E que, por outro lado, elas davam muita ênfase à cena do suicídio. Foi daí que veio essa história, porque o suicídio como espetáculo na metrópole foi um longo trajeto a partir dessa ideia inicial, porque eu percebi que as cenas de quem tentava suicídio eram muito reveladoras, do sofrimento, da vida, que era uma construção simbólica. Eu sempre brinco que as pessoas vão casar, elas escolhem um dia, um horário, uma roupa, uma forma. A morte por suicídio é a única morte por escolha. Então, as pessoas escolhem como elas vão morrer, não é aleatório. E aquilo está repleto de simbologia. Nessa perspectiva, eu comecei a fazer a pesquisa na cidade, que foi esse livro primeiro que deu resultado. Eu fiquei com uma outra compreensão do suicídio, que ele é uma forma de comunicação. A minha marca como pesquisadora é essa. Para mim, o suicídio é uma forma de comunicação. E ele revela o que está acontecendo numa sociedade. Isso Durkheim já tinha falado lá no século retrasado. E a gente só está retomando, colocando de volta o suicídio para o lugar dele nunca devia ter saído, da vida. Não dentro de um transtorno psiquiátrico. O suicídio está na vida, ele está no mundo, ele está no cotidiano. O recorte dele dentro do pronto-socorro, dentro do hospital psiquiátrico, é um recorte mínimo. E um recorte, e todo recorte tem um viés. Um viés quer dizer, né, para o público que não que não faz pesquisa, um viés é um desvio que você produz na hora de fazer uma pesquisa. Então, assim, é uma leitura, mas é uma entre várias leituras. Se você for entrevistar funcionários de uma fábrica onde aconteceram 5 suicídios num mês, como aconteceu naquela empresa chinesa, que eu não lembro o nome agora, é difícil você afirmar que todas as pessoas lá dentro estão com transtorno mental. É o ambiente, é o mundo do trabalho que está produzindo sofrimento. Fazendo paralelo com a universidade que eu falei. Se o índice de suicídio tem aumentado muito dentro das universidades, assunto que quase ninguém quer falar, todos os alunos estão com transtorno psiquiátrico? Está aumentando? Não, me parece que o que está acontecendo é que a universidade está produzindo sofrimento, né? Mas é mais fácil olhar para o sujeito, apontar um diagnóstico para ele, do que pensar na instituição. O que essa instituição está fazendo que tem um aluno que se suicida dentro do DCE? Como aconteceu lá no caso em Guarulhos, né? Exatamente. Então, o que significa um aluno se matar dentro do DCE? Né? Eu acho que é uma mensagem. Não precisa nem dizer qual foi o alvo, né? Então, assim, o primeiro livro foi isso, essa descoberta. Eu estava fazendo mestrado e foi um trabalho antropológico. Já começou, assim, eu sou da área das ciências da saúde, mas o meu diálogo é com a forma de conhecimento das ciências humanas, porque eu acho que as ciências da saúde muitas vezes é muito reducionista, principalmente na área de saúde mental. E aí foi isso. E o segundo livro... eu fui ficando ao longo do tempo ali impactada com diferentes formas que as pessoas tinham de pesquisar suicídio, desse outro grupo das ciências humanas, né, esses outros pesquisadores.
E fui conhecendo pessoas que faziam trabalhos que eu achava muito interessante. E aí eu fui convidando elas. Qual que era o objetivo do livro? Eu vou convidar pessoas que olham para o suicídio não como um transtorno médico, que elas veem o suicídio inserido no mundo. Então, nesse livro, a gente tem um capítulo do Tiago Nagafuki, que fala sobre o suicídio e a sua relação com a internet, que é um assunto super atual. A gente tem um capítulo do Pedro Leite, que faz essa crítica do pronto-socorro da Unifesp, porque ele fez a residência lá dentro, dessa impossibilidade de ter outra forma de significação do suicídio que não seja pelo transtorno. E ele vai mostrando por A mais B como não há outra saída, que o sujeito sempre será colocado nesse lugar. No meu capítulo eu falei sobre as mulheres chinesas, o suicídio, porque geralmente o suicídio acomete muito mais os homens do que as mulheres. Poucos países do mundo, a incidência é maior entre mulheres. A Índia e a China são esses 2 países, né? E que tem a ver com a violência contra o feminino, né? Então, são questões culturais que permeiam tudo isso. Tem um capítulo do Neto, e esqueci agora o nome do colega dele, meu Deus, que feio, Neto Bierrenbaum. Só olhar lá no sumário, gente, vocês vão encontrar. Me desculpe, e que eles escreveram sobre suicídio e as relações de trabalho, desde a questão da escravidão até hoje. É um trabalho muito legal. E um capítulo da Flávia Marchetti que fala sobre suicídio na antiguidade, como era completamente diferente o suicídio na antiguidade grega. É sua parente? É minha irmã. Ah, sua irmã. Ela também é pesquisadora? Não, mas eu capturei ela, porque um dia eu conversando com ela... Porque sua irmã mais velha, você vai fazer o que eu mandar. Eu vou contar o que aconteceu. Eu fui num evento que um médico foi falar sobre suicídio, falou, eu vou falar sobre os aspectos culturais, eu vou começar falando como era o suicídio na Grécia. Ele falou tanta bobagem. Aí eu cheguei em casa, liguei para ela, porque eu já tinha ouvido ela falar sobre isso, conversando comigo, né? Porque eu estudo isso, ela conversava. E aí eu falei para ela, você está intimada a escrever as coisas que você conta para mim, porque é fantástico. E só que esse conhecimento ele fica em segundo plano, porque parece que a produção de ciência no nosso país privilegia um único discurso, né? Então eu quis organizar esse livro para mostrar que tinha outras formas de se aproximar do suicídio, outras formas de produzir conhecimento. E ele veio nessa continuidade, nessa visão assim, olha, vejam quanta coisa tem sobre suicídio, né? Então é tudo isso, e por isso das ciências humanas. Entendi. Eu vou falar um pouco mais sobre essa questão mais metodológica, né, dessa transição, como é que você vai trabalhar nas ciências humanas, mas eu quero ainda manter um pouco no assunto sobre suicídio, né? Sim, vamos lá. Claro, você quer ampliar esse debate, não vem só da depressão, não é só Sim. do transtorno. E eu queria fazer uma pergunta para você como pesquisadora, mas principalmente como um agente participante da história. Como você vê essa questão do olhar sobre o transtorno, o olhar sobre a depressão, sobre o suicídio entre gerações? Como a geração dos seus pais via isso, como a sua geração passou a ver, e como você vê os jovens hoje lidando com essa questão? Porque ótima questão. a gente tem, às vezes, a impressão de que a depressão, os transtornos psicológicos, é uma coisa super recente. É uma coisa... Eu lembro de uma vez, de uma briga que eu tive com meu pai, eu falei, você sabe por que a minha geração vai aos montes pra terapia? Porque a sua precisava também, mas vocês achavam que era frescura. E aí, como é que muda isso, né? A questão geracional... Fantástico a sua pergunta. Olha, tem um livro maravilhoso que é de um historiador que chama História do Medo no Ocidente. Jean Delumeau, como pronuncia? Delumeau, ele é francês. Esse livro eu li faz muito tempo, mas você vê como as coisas estão ligadas, né? Eu só lembrei dele por causa disso. Qualquer afeto, existem afetos básicos no ser humano, né? A gente pode falar do medo, a gente pode falar da tristeza. No caso desse historiador, ele mostra como o medo foi tomando diferentes conformações ao longo de séculos. A tristeza, a melancolia, ou hoje o nome novo, a depressão, ela também foi tomando conformações diferentes e tratadas de forma diferente. Desse assunto tem um livro que eu estou lendo agora, maravilhoso, que se chama O Cão e o Tempo, da Maria Rita Kell, e que ela faz um pouco esse histórico de como mudou. Um livro muito complexo, muito interessante. E assim, na minha opinião, o que eu vejo?
das minhas lembranças pessoais. Tristeza era algo que fazia parte da vida. A pessoa ficava triste, a pessoa tinha lutos, ela tinha perdas, não só luto de perda de uma pessoa. Alguém perdia todos os negócios, ficava pobre, ficava um mês sem comer e tal. O que tinha? Acho que tinha uma tolerância ao sofrimento, uma tolerância à tristeza, né? E eu acho que existiam grupos mais acolhedores, porque existiam vínculos mais fortes. Eu acho que hoje as relações estão muito esgarçadas e não há acolhimento para a tristeza. E a gente vive numa sociedade eufórica, né? Louca, eufórica, numa constante pulsão de felicidade, e fica muito difícil. Então, eu acho que na medida que as pessoas não conversam, não têm relações, não é possível. A minha mãe morreu faz 4 anos e meio. Eu tentava falar sobre a morte dela, ninguém falava comigo. Foi a primeira vez que eu senti isso na pele. As pessoas não falam sobre sofrimento. Sobre morte, então, nem pensar. Então, eu acho que, e deixando as coisas para debaixo do tapete, só aumenta a panela de pressão. Então, eu tenho a impressão que as possíveis tristezas que virariam o que a gente chama hoje de depressão, acho que elas eram mais diluídas nas redes de relação, de sociabilidade. Na minha geração, piorou. Nessa que está agora, sinceramente, eu fico muito triste pelos alunos que eu convivia, porque assim, eles têm que o tempo inteiro manter uma performance de rendimento, de produção, de beleza e de felicidade. É enlouquecedor. Acho que a internet joga uma gasolina nisso, né? Acho que ela não cria isso, mas ela joga uma grande gasolina porque difunde. E as pessoas vão explodindo. As pessoas, assim, eu via os alunos que eu dava aula adoecidos, como eu não lembro no meu tempo de universidade. A universidade, para mim, era um tempo de felicidade, de festa. Para eles, é de sofrimento. E você puxou um gatilho ótimo, já tô na psicanálise aqui, o gatilho, que você falou de redes sociais. Como as redes sociais, elas têm inflado muito esse sentimento caótico, que seja da depressão, da melancolia, expor uma alegria falsa e talvez Sim. olhar a alegria dos outros expostas na internet, são gatilhos para isso? São. Olha, tinha um adolescente, falei dele outro dia numa outra entrevista, porque ele é emblemático. Na atividade de extensão que a gente fazia, deu entrada no pronto-socorro um adolescente que tentou suicídio porque ele postou alguma coisa lá e só teve 200 likes. Só 200. Então, isso é um sinal, é uma pessoa, mas você vê o sofrimento de várias outras. Então, assim, outro dia eu vi uma recomendação nessas coisas de autoajuda de péssima qualidade que sai por aí, que era assim: adolescentes, parem de olhar o Facebook, porque senão, assim, vocês ficam menos deprimidos. Olha o ponto que a gente chegou, não olhe para aquilo para você não ficar deprimido. A questão não é parar de olhar para aquilo, é olhar para aquilo e pensar, isso é fake, isso não existe, a vida está aqui de outro jeito, né? Só que a gente vive num mundo das imagens, que está muito difícil. O mundo digital, né? Parece que ele tomou uma força. Eu não gosto dele, sinceramente. Um dia você pode conversar com o Thiago Nagafuki, que pesquisou isso, sabe mais do que eu. Ele defende o mundo digital, seus méritos. Eu vejo um grande prejuízo, principalmente para uma geração que não tem registro de outra forma de viver. Porque eu olho para o Facebook e falo, isso é uma brincadeira, olha que ridícula essa pessoa fazendo isso. Tem gente que não tem esse registro. Eu falava para meus alunos, não, eu quero fazer tal coisa de verdade. Eles falam, não, mas é de verdade. Para eles é verdade. É verdade. O mundo virtual já não... ele coexiste hoje com o mundo real como se fosse uma coisa só. Sim, como se fosse a mesma coisa. Isso você vê falando com as pessoas que estão na faixa de 20 a 30 anos. Criança, então, nem se fala, deve ser pior. Então, coexiste como fosse a mesma coisa e não é a mesma coisa, na minha opinião. Não é a mesma coisa, porque lida com as imagens. E na vida real, a gente tem corpo, a gente tem sentimento. Na vida digital, você não transpira, você não sua, você não tem medo, você não fica apavorado. É diferente eu falar aqui com você olhando no seu olho, o que provoca em mim. Estou com medo, estou ansiosa, estou falando direito, tal. É muito diferente de eu escrever uma coisa e pensar no que eu vou escrever. Então, não tem o efeito corpo no e-mail digital.
E isso para mim faz toda a diferença, porque o corpo baliza ou para bem ou para mal, né? E o conteúdo é todo selecionado. Sim, Você não editado. Você vai Editado. Eu tava pensando nisso ontem, que eu É a vida ontem editada. saiu o resultado de um programa de doutoramento que eu fui aprovado. E eu postei, muito feliz. Dava pra perceber que, de fato, a gente só posta, né, as vitórias, as coisas boas. Ninguém vai pra internet e vai escrever brochei e contar, né? Tipo, claro. Ninguém vai saber E além disso. disso, mesmo as coisas boas, elas causam muita desorganização na gente. O dia que eu ganhei o prêmio, eu fiquei tão triste. Eu voltei arrasada. E eu tive que parar, por que eu tô sentindo essa tristeza enorme? A minha foto de tristeza, acho que até transpareceu um pouco, que eu olhei umas fotos lá, eu tô com uma cara, mas assim, eu não fui uma foto minha chegando em casa perplexa, pensando comigo, o que é isso que eu tô fazendo? Por que eu tô triste? O que aconteceu comigo? Que é isso? É do humano. Por que eu tava triste num dia que não era para estar triste? Quando você pode conversar, como eu estou fazendo aqui agora, ou como eu conversei, então isso que eu digo faz uma diferença. Mas a idade que eu tenho registro que isso é um jeito de se relacionar. Quem nasceu nessa geração, não há espaço para falar desse sofrimento. É disso que eu estou falando. Não há espaço. Que hora eu vou falar do sofrimento recebendo o prêmio? Pessoal, olha, não sei, eu tô arrasada, não sei o que aconteceu. Não sei porque eu devia estar contente, mas Momento não de tô. muita tristeza pra mim. Não, eu fui lá, falei, muito obrigada, tô muito feliz, tá? Eu tava feliz, mas também... Então, assim, eu acho que o esgarçamento das relações pessoais está destruindo as pessoas. E eu acho que o suicídio tem a ver com isso. E acho que a internet é um reflexo disso, impulsiona isso, né? Eu não sou um assíduo leitor, mas pelo menos eu me interesso bastante na área de psicanálise. Tive aquelas leituras clássicas do Freud. Sei. Aprendi também a desgostar do Jung, como a maioria. Que bom. Eu também não gosto do Jung. Os junguianos ficam bravos, né? Mas eu também não gosto dele. E pior que eu nem posso falar agora pros ouvintes junguianos que o programa... Ele parece bonito, parece interessante, mas quando você vai lendo aquilo é perigoso. E eu lembro de uma vez de um artigo que eu li sobre um escrito do Freud, sobre a questão da racionalidade, está muito ligada com essa depressão. É uma leitura muito... Eu lembro que era uma leitura muito perigosa, bem tênue, assim. Ele não que fazia uma defesa da loucura, mas fala que em certo aspecto a loucura ela pode ser interpretada como um grau máximo da liberdade. Eu não sei se como você enxerga, se hoje as coisas estão muito racionalizadas e pouco emotivas, se eu posso assim dizer. Não vou pro lado da loucura. Tá. Mas essa racionalização extrema de a gente tá fazendo uma coisa já pensando em várias outras e preocupadas com muitas outras, e a gente não consegue, às vezes, curtir o que a gente tá fazendo no momento. Sim, entendi o que você quer dizer. Entendi. Tá. E a gente tá extremamente racionalizando tudo, não se dando ao direito de gostar de nada. Porque, de certa forma, a gente se sente culpado se a gente gostar de alguma coisa, porque pode atrair pra gente uma ideia de que, não tô sendo responsável, não tô pensando o suficiente. Eu acho que, na verdade, se usou o termo racionalizar, eu não sei se é bem racionalizar, mas eu entendi o que você quer dizer. Eu acho que a gente vai fazendo alguma coisa... Esse livro que eu estou lendo, O Cão e o Tempo, falando disso, é muito interessante. Porque ela fala do tempo. O tempo, a forma com que a gente está lidando com o tempo, que tem a ver com a sociedade de consumo acelerada, faz com que a gente tenha que performar o tempo inteiro. Eu falo essa palavra porque eu ouvi um aluno falando, eu não estou performando bem. Eu fiquei horrorizada. É coisa de coach, né? E ele tomava Ritalina para conseguir performar melhor. Então, olha onde a gente está chegando. Então, um aluno da GV. E então você vai vendo que assim, essa forma de lidar com o tempo, que vai causando essa angústia, a gente vê que tem muita coisa no mundo, que elas estão aí e a gente é impulsionado a fazer, a cumprir, a atingir, a ganhar. E isso acho que não existia antes nessa força. Isso tem a ver com o capitalismo, não preciso falar para vocês aqui, né? Que acho que sabe que vocês são historiadores, né? Só que eu acho que a gente está chegando num ponto... Eu não sou socióloga, mas eu acho que o caminho está piorando cada vez mais. E eu acho que a internet é espelho disso, né? Então, as pessoas que acham que a internet é muito libertadora, eu acho que a internet é o mundo das imagens do Baudrillard. Se o Baudrillard tivesse visto isso quando ele escreveu os textos dele, ele deve rir no túmulo olhando essas coisas. O Baudrillard morreu, né? Baudrillard morreu. De vez em quando eu mato as pessoas sem elas terem morrido. Não, mas o Baudrillard morreu mesmo.
Porque a gente vive num mundo de imagens, onde o que vale não é você, vale o signo que você tem. Eu me senti assim muitas vezes na Unifesp. As pessoas não queriam a minha orientação, a minha aula. Conforme que eu comecei a falar sobre suicídio, começou a ter uma abertura, um reconhecimento, as pessoas queriam, eu sou orientado pela fulana. Elas queriam a minha marca. Isso é deprimente. Então, se a gente vira só um signo e deixa de ser um sujeito, a gente vai se perdendo. Agora, para mim que sou adulta, teoricamente equilibrada, professora, estudo isso, sinto esse efeito, imagina o que sente uma pessoa num relacionamento amoroso, na universidade, num emprego que ela está começando, porque não é ela que vale, não é o que ela está fazendo, não é o que o corpo dela está agindo, mas é o signo que ela tem. E isso tem a ver com o que você está falando com o tempo, porque é tudo muito rápido. E a coisa que a gente falou aqui no começo, na primeira parte, sobre a marketing pessoal, eu vi uma professora da Unifesp falando assim, a gente precisa ensinar os alunos a fazerem marketing pessoal. Eu falei, não, a gente precisa ensinar eles a serem profissionais na área que eles estão trabalhando. O efeito, o que é o marketing? A imagem. A imagem vem depois que o sujeito está construído. A gente está num processo inverso, onde a imagem toma lugar do sujeito, né? Outro dia, alguém mandou para mim, acho que foi um negócio do prêmio, né? Uma aluna mandou para mim e falou, olha que legal, professora, aqui sua fotografia na internet. Eu falei, olha, virei uma imagem. Então, assim, a gente não pode perder o foco. Você virou uma coisa lá, circulando, e você está aqui, do mesmo jeito que você teve, entendeu? É deprimente. Vai ver por isso que eu fiquei deprimida. Descobri, conversando. Já chegamos. Nota de rodapé libertador. Papo analítico. Bom, apesar de que eu querer continuar falando sobre isso, a gente já vai se encaminhando pro final. E sempre tem um assunto que é importante, a gente tem que trazer e falar. De que é que existe hoje um governo que tem na ciência um inimigo. E que colocou esse papel na ciência, né? Não sei se é um governo rancoroso com aqueles que estudam, com aqueles que desenvolvem. Tenho pensado muito nisso. Deve ser. Tá vendo nessa perspectiva da saúde, a gente pode trabalhar o ranço como gatilho. Eu tenho pensado nisso. Mas algumas ações práticas aconteceram. Houve um corte, uma redução nas bolsas muito grande, principalmente, sobretudo nas ciências humanas. Sim. Alegou-se um tempo que havia pode dizer assim, uma verba centralizada nas ciências humanas, como se fosse algo centralizado ali. Não que eu acho que nas ciências da saúde está muito melhor. Eu também sei, não, mas nas ciências humanas é muito pior, tenho certeza absoluta. Mas muitas vezes é mais fácil você explicar que alguém está lá tentando descobrir a cura de uma doença do que o porquê estamos estudando a epistemologia do século XVII. Mas o ponto tem hoje um projeto de desmonte. As universidades estão ficando sem dinheiro para coisas básicas como luz e água. Certo. Você estava no campus de Santos, que tem problemas estruturais sérios, que já vem de algum tempo também, não é de agora. Mas eu queria que você fizesse uma fala e nos explicasse o porquê que o Brasil precisa dos pesquisadores e pesquisadoras e o quanto nós temos a perder sem as bolsas, que é basicamente o salário do pesquisador. Olha, eu acho, vou puxar um pouco lá de quando você começou. Eu fico me perguntando muito o que acontece com as pessoas desse governo, da onde vem uma mágoa, um ódio tão grande às pessoas que estudam. Porque eu nunca vi alguém ter ódio de uma pessoa que estuda, né? E eu tenho me perguntado muito isso, né? Eu acho que tem uma classe emergente financeiramente no país, que ela emerge financeiramente, e muitos representantes dela estão dentro do governo, mas ela não emerge intelectualmente. Então, às vezes, me parece que é ódio mesmo. Ódio das pessoas que gostam de estudar. Porque estudar dá trabalho. Horas e horas lendo, horas e horas estudando, as pessoas sentadas no bar bebendo, outro indo para a festa e você lá lendo, dá muito trabalho. E é uma coisa que não se faz fácil, que não se compra, né? Então, às vezes me parece que as pessoas que não podem comprar têm esse ataque. O que significa a redução de bolsa? Significa acabar com a pesquisa, a pouca pesquisa que tem no país. Porque não existe outra forma de fazer pesquisa se a pessoa não receber um valor que já é irrisório
porque ela ganharia muito mais se ela fosse dona de uma quitanda. Que está desde 2013 sem reajuste. É um valor pequeno, porque talvez as pessoas leigas que vão ouvindo talvez pensem que é uma fortuna. É um salário insignificante, é uma bolsa temporária, nem é um salário. E se ele não tem esse valor, ele tem que procurar outro trabalho e não há pesquisa. Então, o que está me parecendo que é um propósito direcionado, contínuo, e eu acho que foca as ciências da saúde, as ciências humanas, as ciências sociais, porque elas são muito mais abrangentes e articuladoras. Então, inclusive, para a área da saúde, as pesquisas mais importantes que aconteceram não necessariamente foram de técnicos da saúde, foram de sociólogos, de profissionais da área de humanas, de historiadores. Nem vou citar os exemplos aqui, mas eles são clássicos. As maiores contribuições para a saúde não necessariamente veio de médicos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, né? Porque o humano também está relacionado à saúde. Então, acho que me parece um propósito deliberado de destruir a forma de conhecimento do país, independente de qualquer área, né? Porque está destruindo a área da saúde, a área de humanas e até a área técnica, né? Porque mesmo quem está fazendo um projeto de engenharia química numa empresa de cosméticos está lidando com humanos. Sim. Então, é um projeto de desmonte. Os motivos são bastante complexos, né? Professora Fernanda Marchetti, você tem um blog. Tem um blog. Fale rapidamente sobre esse blog para a gente. É simples, Fernanda Marchetti, esqueci. É só pôr Fernanda Marchetti no Google, que aparece lá um blog da Blogspot, né? Uhum. E lá eu criei esse blog por causa dos alunos, porque eles pediam, professor e tal artigo, professor e tal coisa lá. E aí eu fui pondo tudo lá. Então tudo que eu fui escrevendo, fui falando, entrevistas, essa daqui eu vou pôr lá também. Então eu vou colocando tudo no blog. A maior honra da minha carreira está no seu blog. Vocês vão estar lá no blog, assim que sair. Tá bom. Procure então o blog da professora, que eu quero agradecer demais a sua presença. Eu que agradeço. Aqui. Nos deixou muito feliz, estava bastante ansioso para essa entrevista. Ansioso, não fique ansioso, já é ansiedade demais nesse momento. Vou tentar então trabalhar com não isso. Fique ansioso. A gente agradece bastante a sua presença, a sua generosidade, vir aqui compartilhar tanto. Quem é ouvinte não sabe, a gente tivemos vários problemas nesse programa para ele acontecer. Então, muito obrigado, viu, professora? Obrigado vocês, eu que agradeço, foi um prazer. E entrem lá no nosso Instagram, nós vamos sortear o livro Suicídio, Escutas do Silêncio, da Fernanda Marchetti. E segunda que vem estaremos de volta. Procurem a gente no YouTube, que vocês vão poder assistir esse programa lá também. Forte abraço, fiquem aí com a grande grade dessa gloriosa rádio, ok? Até segunda que vem.